Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu sou a Jaque Tavares e eu trabalho com terapias holísticas voltada para o autoconhecimento. Então, eu fiz um vídeo aqui no canal, né, que é um dos mais vistos, é, onde eu falo sobre terapias holísticas e o cristianismo. E lá muita coisa foi falada sobre terapias holísticas em que as religiões pegaram este conhecimento, trouxeram para si e afirma como milagrosas e por muitos anos elas foram usadas para adivinhações e outras coisas. Porém, eu não pratico as terapias holísticas no sentido místico, mas sim de autoconhecimento e para saúde mental e física. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas terapias que eu estudo, que eu pesquiso e que inclusive eu faço análise com as pessoas. Essas terapias são usadas para autoconhecimento, para que você entenda como você funciona. Então, essas terapias, elas trazem muito conhecimento de você que talvez você está na sua cara, mas você não enxerga. Então, por isso que eu uso para autoconhecimento. Não são ciências exatas, tanto a psicologia quanto a psicoterapia, a psicanálise não são ciências exatas, né? Porque cada ser humano cada um de nós temos uma complexidade e isso não é igual ao outro. Por mais que o meu traço seja parecido com o traço de outra pessoa, que a gente lembre, né, que até mesmo irmãos gêmeos, por mais parecido que seja, eles não são iguais, eles não têm a mesma personalidade, os mesmos características, né, o mesmo caráter. Então, a forma física, ela tem a sua luz e tem também a sua sombra, né? Então, tudo isso não dá para ter como exato, não sendo exato, não é uma ciência comprovada. É uma ciência estudada, que é chamado de pseudociência. Porém, desde quando eu comecei a fazer esses estudos, eu percebo que é muito mais exato do que você, até mesmo uma matemática. Então, eu comecei a buscar o autoconhecimento devido a uma doença que eu tive, mas eu tinha uma necessidade de me autoconhecer porque eu convivia com uma pessoa que ela não se enxergava, né? Então, assim, essa pessoa, ela vivia comigo, todos os defeitos dela que eu via nela, ela transferia para mim, ela falava que eu era aquilo que eu via nela. E aí eu ficava na loucura, será que é eu que estou errado ou será que essa pessoa está errada? Por muitas vezes essa pessoa me fez me sentir louca, né? Porque eu não conseguia ver isso. Então, quando eu me converti, ela falava: você tem que ser boa porque você é crente. E eu ser boa porque eu me tornei crente era dar tudo que era meu, todo o meu trabalho para essa pessoa, né? Então, assim, eu tinha que me dedicar demais para essa pessoa, mas eu não via retorno, eu não via. E quando ela vinha me cobrar algo, ela falava todos os defeitos que eu tinha. E muitas vezes desses defeitos que eu tinha, para mim era qualidade. Então eu fiquei muito assim, não sei se você consegue entender, não sei se você já passou por isso, uma pessoa que não se enxergar, começar a jogar em cima de você e você pegar e falar assim, será que sou eu tão errado assim? E comecei, aí me afastei dessa pessoa. Quando eu me afastei dessa pessoa, eu comecei a ter paz e ao mesmo tempo um vazio, porque eu sentia a falta de alguém estar ali me adestrando, né? Mas eu sentia paz, tranquilidade, eu conseguia ser eu. Só que quando em 2015 eu fiquei muito doente, né? Eu já falei disso para vocês aqui várias vezes. Para você que está chegando agora no canal, você vai ver o meu primeiro vídeo.
eu estava desfigurada, né, há 10 anos atrás. Então, tava sem cabelo, tava muito feinha. Hoje eu estou mais amadurecida, mas tava muito triste no início do canal. E depois que eu me autocurei, né, eu comecei a fazer todas as técnicas de naturopatia, então uma boa alimentação, naturopata, então me formei como terapeuta naturopata e eu sou especializada no autoconhecimento através dos tipos sanguíneos. Então aqui no canal você vai ver, tem uma playlist só sobre tipo sanguíneo, com várias lives, né, mostrando como que a gente se autoconhece através do corpo, através da personalidade, só de saber o seu tipo sanguíneo. Então, o tipo sanguíneo A tem uma personalidade, tem uma alimentação, tem um estilo de vida que não é exato, tá? Mas é um caminho para ser trilhado e você se autoconhecer e viver melhor aqui na Terra. Depois eu fiz a iridologia. O que que é iridologia? É você conhecer a pessoa, saber como está o sistema interno, né? Os órgãos, todo o sistema circulatório, linfático, através dos olhos. Para mim foi muito bom, eu aprendi muito sobre isso. Mais do que isso, aprendi a me cuidar através da iridologia. Porém, nesse período que eu fiz a iridologia, eu tinha alguns professores terapêuticos místicos. Então, que eles traziam muito para revelação, não, adivinhação, né? Revelação é outra história. É adivinhação através da iridologia, porém não era adivinhação, porque os teus olhos te mostram o seu passado desde o seu ventre, o seu hoje e o seu amanhã. O amanhã, ele é provável, se você continuar nesse estilo de vida, os teus olhos mostram qual será o seu fim, qual será o seu risco de morte. Por quê? Nos seus olhos está dizendo qual é o órgão que mais está sendo afetado por doenças, né? Então, os olhos, a íris dos olhos mostra tudo. Eu não trabalho, eu não faço análise com iridologia, mas conheço uma iridóloga, se você quiser, a Cláudia, eu te indico ela. Fiz iridologia e quando eu estava nessa insatisfação, mas eu queria aprender mais sobre, né? Eu conheci a leitura através do corpo, foi Reich que começou, né? William Reich, que começou esse estudo sobre o corpo. Ele pegou várias pessoas, ele era terapeuta, ele era médico, então, conforme ele ia conversando com as pessoas, ele ia vendo que pessoas mais quadradinhas, elas tinham um modo de viver, de pensar, de sentir, pessoas mais redondinhas também, as mais rígidas, né, que é aquelas mais cinturadinhas. Então, ele começou a desenvolver a leitura corporal, né? Onde é muito famoso aqui no Brasil, que é o Corpo Explica. O Corpo Explica fala muito sobre isso. Eu me formei através do Corpo Explica. E o que acontece? É uma ferramenta, né, para você conhecer a outra pessoa, mas principalmente se conhecer. Você se autoconhecendo, né, conhecendo seus traços, as suas formas e como isso tudo mexe, né, com o seu dia a dia, você aprende a se respeitar e a respeitar o outro, porque cada traço do seu corpo, cada forma do seu corpo tem uma dor, mas tem também um recurso. Inclusive, caiu assim a ficha, né? Porque para quem segue aqui no canal sabe que eu fiz a blefaroplastia, apesar que precisa, né, dar uma arrumadinha aqui, que já passou 5 anos, então já tá começando a inchar de novo. E eu tinha muitas bolsas, né? E essas bolsas debaixo dos olhos, ela tem muito a ver com o traço de caráter masoquista. E isso me incomodava demais, demais, demais. E eu tirei. Quando eu tirei, foi num período de pandemia, onde estava todo mundo dentro de casa, eu estava trabalhando dentro de casa, mas eu senti, e ontem que eu me dei conta disso, de que depois que eu tirei as bolsas, né, as olheiras, tudo isso aqui, eu fiquei mais relaxada, sabe?
principalmente no trabalho. Eu não tenho mais tanta ambição como eu tinha antes. Mas não é a ambição de tipo, eu quero ganhar mais, mas de deixar tudo perfeito, tudo organizado, porque o traço masoquista é assim. Se você quer conhecer mais, aqui no canal tem uma playlist também falando sobre traços de caráter, com lives e tudo mais. Se você quiser mais, só pedir aqui que eu renovo toda essa playlist para vocês. Então tem a leitura corporal, que é uma visão haitiana, tá? E ultimamente eu tenho estudado a Ai, difícil o nome. Fisiogonomia e a morfopsicologia, que é você fazer a leitura através do rosto. O Corpo Explica me ajudou muito, sabe? Eu gosto muito de fazer análise corporal, porém, gente, me falta muito, sabe? No sentido de que eu não consigo olhar tanto o corpo da pessoa. E eu acho até meio constrangedor nas análises eu pedir para a pessoa vir, né, e eu olhar a cintura, a perna, pés e tudo mais. Então, eu estou me especializando nisso daqui, fisiognomia e morfopsicologia, que é o estudo do rosto, tá? Então, é os traços do rosto, os olhinhos, que tem muito a ver, né, que é os terços, que tem muito a ver com o traço, com o Corpo Explica. Mas isso é mais detalhado, a gente fala sobre os cílios, sobre a sobrancelha, o que que é a orelha, quer dizer o nariz, se é o nariz grande, que nem o meu, o nariz com rebitado, o nariz para baixo, a boca, né? Se a boca é para baixo, se a boca é para cima. Isso tudo traz o quê? O emocional. Não tem muito a ver com aquela, o corpo fala, que é aquele momento, se eu estou assim, eu estou pensando assim, assado, né? Não, tem mais a ver com a forma de sentir, a personalidade, aquilo que é a essência da pessoa. Porque muitas vezes a gente tem essa dúvida, né? Qual é a minha essência? Por que que eu sou assim? Por que que eu sou assado? Muitas vezes a gente se joga no signo, é por causa que eu sou capricorniana, é por causa que eu sou ariano, é por causa que eu sou taurino. E na verdade não, tem muito mais a ver com a sua primeira infância, com a sua adolescência, tem a ver com as pressões que você tem vivido ultimamente, né? Então, nesse momento presente, você vivendo essas pressões vai te mexer nos seus nervos, né? O seu cérebro vai criar meios de se proteger, de se guardar e de facilitar a sua vida. Automaticamente ele vai usar músculos, ele vai usar as moléculas, as enzimas e tudo isso vai moldar os seus traços, as suas ruguinhas. E isso tem muito a ver também com outra coisa que eu estudei, que é a quiromancia, que é a leitura das mãos. Então, eu coloquei, quem lê, né, já viu aqui que na minha mão esquerda tem muita coisa. E a quiromancia também vai olhar os seus órgãos, também vai olhar a sua personalidade, mas é muito usado, principalmente misticamente, para prever futuro. E é muito fácil, gente, porque tudo que a gente fez no passado reflete no nosso presente. E tudo que a gente está fazendo nesse presente, que é reflexo do passado, vai dar exatamente naquele caminho no futuro. Que para quem estuda como eu, já sabe qual vai ser esse caminho. Sentindo, né, a energia da pessoa, sabendo como ela sente, como ela, né, a personalidade dela, é muito fácil saber o futuro da pessoa através das palmas da mão. E tem também a leitura dos pés, né? Que não tem um nome específico, mas é a leitura dos pés, que também tem isso. E se a gente for estudar cada detalhe do ser humano, vai ter uma ciência, uma pseudociência que vai dizer como você funciona. E muitas vezes, a gente não sabendo como a gente funciona, a gente fica na mão de pessoas que nos manipula e que principalmente vai usar você
a favor deles e muitas vezes nem eles sabem que estão fazendo isso. Então, todas essas técnicas, todo esse estudo, tudo isso serve para uma leitura corporal e para que tudo isso seja terapêutico e principalmente para uma consciência e para um autoconhecimento que vai levar você principalmente para aquilo que você sonha e deseja e muitas vezes não consegue alcançar devido à falta de conhecimento dos seus recursos, das suas dores e principalmente porque você não sabe como você está sendo usado pela sociedade, pelos seus parentes, pelos seus amigos e principalmente por você mesmo. Quando você se deixa levar por uma dor, se anulando os seus recursos, anulando aquilo que você tem de melhor. Muitas vezes a dor desse traço, dessas rugas, dessa, sabe, da sua mão, que está tudo escrito, né, na sua mão, no seu rosto, no seu corpo, você acaba se deprimindo, ficando ansioso. E a gente, se conhecendo, a gente tem poder para mudar a nossa vida, o nosso corpo, muitas vezes sem precisar de cirurgia. E quando você for fazer uma cirurgia, seja no rosto, seja aumentando a boca, você vai saber os motivos que te faz isso. Para vocês terem uma noção, né, eu gosto dessa cor de cabelo, acho essa cor de cabelo linda, que é uma cor assim, um castanho amendoado, sabe? Eu gosto dessa cor de cabelo. Só que essa cor de cabelo acaba me deixando fora daquilo que eu quero, né? Trazendo mais luz, eu sendo muito luz, me dando demais e recebendo de menos, até mesmo me privando disso. Porém, quando agora já estou pensando em trocar essa cor de cabelo por um vermelho para eu ser mais guerreira, né? Mais sangue nos olhos. E a gente usa, sabe, esses conhecimentos a nosso favor, de acordo com aquilo que a gente almeja conseguir. Se esse vídeo faz sentido para você, se trouxe uma luz para você, comenta aqui e compartilhe com alguém que está tão perdidinho na vida e precisa de se autoconhecer, de ter consciência de quem ele é. E é isso, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.